Aí um certo dia eu cheguei pro Isla e disse, mano, eu vou sair daqui. Tá doido? Depois disse, não, mano, tenho que estudar. Isso aqui não é pra mim, não. Aí cheguei pro gerente e falei, quero demissão. Não, pô, tu vai fazer o quê? Eu disse, não, eu vou estudar. Ele, não, pô, não vai não, pô, dá de tu conciliar. Eu disse, não, quero estudar. Aí no mesmo dia assinei o papel, fui embora. Estudava pro Easy, juntamente com os Insanos. Fui aprovado, mas fiquei no cadastro de reserva, né? Aí continuei estudando, passei no temporário da educação e graças a Deus estou aqui, aprovado para a Polícia Penal, graças a Deus, né? Cara, minha maior dificuldade foi, inclusive, uma matéria, né? Matéria de português, né? Mas juntamente com o professor Imortal, né? Abri ali o portal do Insanos, que para mim é o melhor portal que tem. Consegui absorver todo o conteúdo, né? Tu faz 10% por dia, vai chegar a um nível que tu vai estar fazendo 50% por dia. Quando eu vim aqui pro Insanos olhar o professor Borges, porque eu não entendia nada de direito administrativo. Comecei a estudar com esse monstro imortal e direito administrativo, tava benzão. Já teve pessoas querendo me colocar para baixo, né? Dizendo que eu não ia conseguir, mas aquela positividade, fé em Deus. Psicólogo, pessoas que são que família. Igual aqui no Insanos, né? Eu trabalhei juntamente com a contabilidade do Insanos, né? E a gente tinha reunião e falava, vocês estão perdendo dinheiro, porque vocês deveriam cobrar isso, isso, isso e isso. E o Kelso, o Borges, o Felipe, não. Aí a gente quer a aprovação dos nossos alunos. Isso foi o essencial, né? Meu nome é Marcela, fui aprovada como analista judiciário na área de comunicação social, em primeiro lugar PCD. E algumas colegas concurseiras falaram assim para mim, Marcela, tem que ir para os Insanos, vá para os Insanos que vai dar certo. E foi quando eu vim, né, buscar isso e comecei a estudar muito mais, mas uma das coisas que me chamou mais atenção quando eu cheguei no Insanos, eu sou pessoa com deficiência, eu tenho deficiência auditiva bilateral, de moderada a profunda, foi ao entrar eu vi que os professores tinham um microfone. Uma das minhas dificuldades nas salas de aula era compreender o que o professor falava, porque sem microfone é complicado. E além disso faço leitura labial, então os vídeos, outro ponto importante, as aulas gravadas. Quando eu não podia vir presencialmente, então eu assistia gravado, tinha as legendas, porque era integrado com o YouTube. E isso facilitou muito nos meus estudos. Então foi uma das coisas que me chamaram a atenção. Depois foi a forma como eu fui recebida. Excelente tarde, excelente noite. E eu nunca me esqueço, no primeiro dia de aula eu estava meio desanimada, já tinha feito alguns concursos, não tinha passado. Era classificada, mas não dentro das vagas. E aí eu lembro que o professor falou assim, excelente noite. Quando eu vi a resposta da turma, com euforia, falando bem alto, excelente noite, eu fiquei assim, cara, é aqui. Aqui a coisa vai pra frente, né? E então eu fiquei surpreendida mesmo. Ali rolando ali pelo Instagram, eu acabei, né, vendo vídeos de vocês, né, o Felipe ali nas mídias, acreditei no projeto, né, vi, nem tinha dimensão de que ia, né, de que ia tornar isso que se tornou, né, vocês aí... Foi realmente uma aposta, né, porque naquela época a gente não tinha nome, a gente estava chegando em Rio Branco. Na verdade, vocês, né, me apresentaram, né, o mundo de concurso, né, não só para mim, para várias pessoas que estão lá principalmente lá no curso de formação comigo, né, eu vejo assim que vocês, né, trouxeram assim, né, essa metodologia assim que já, né, nos outros lugares, né, do Brasil já é muito comum, né, mas aqui a gente não tinha, né, assim, essa questão de estudar todo dia, de fazer aulão, corujão. Eu cheguei aqui, eu já senti, né, e vi que eu tava no lugar certo, que eu, sabe assim, quando a onda te leva assim pro caminho certo, assim, realmente me encontrei. Eu até, apesar de ter falado, né, que não tinha muito hábito, né, de estudar e tal, mas eu me surpreendi, assim. Mas por quê? Porque vocês, né, aula a aula me motivavam, né. Pô, era uma didática, assim, que, né, você não encontra em muitas faculdades, você não encontra em outros lugares, né. Então, assim, uma didática legal, né, um professor ali que tá realmente querendo te ajudar, querendo te fazer acertar mais questões, não mede esforço pra estar contigo ali, não tem negócio de horário. Que top, mano. Parabéns. Nossa aluno aí com a associação, mano. Minha associação é a melhor do mundo agora, né? Último dia do curso de formação aí, primeira turma, top demais. Depois a posse. Sim, claro. Tô com a gente lá no Insanos, esse guerreiro aqui, ó, tá aqui, ó, colhendo os frutos. Cara, muito bom, mano, muito massa, mano. Obrigado, agradecer primeiramente ao Insanos, né? Tamo junto, mano. Sempre participou daí dessa etapa aí e vamos vencer agora. Top, velho. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu. Só usar criança do pé rachado, acho que vai, mano.
E aí, concurseiro, concurseira, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conteúdo gratuito aqui do canal do Insanos. É uma honra ter você aqui, saber que nós podemos somar de alguma forma para transformar a sua vida por meio do concurso público. Aproveite esse momento de conteúdo gratuito, prepara um caderno, prepara a caneta, um café se você gosta, um bom café quente para acompanhar essa live maravilhosa que nós preparamos para você, tá bom? E quero te adiantar aqui sobre o nosso grupo VIP que está na descrição. Aqui você vai encontrar material gratuito, PDF, dicas de estudos. O principal do grupo é te informar sobre concursos que estão possíveis de sair na sua região e em cenário nacional também te manter informado, concurseiro, sobre os principais concursos, mudanças de editais, alterações, então tudo isso dentro do grupo VIP. E também, como sempre a gente faz no Insanos Concursos, sempre quando sai um edital, nós preparamos um edital verticalizado e é uma honra poder ajudar nossos alunos com o edital verticalizado de forma gratuita. E se você entrar no grupo, você vai ter acesso também a esses editais verticalizados. Por isso, entre logo. Então, seja bem-vindo a mais uma live, seja Insanos Concursos, seja o futuro aprovado. Fala, concurseiro e concurseira, professor Rafael Borges. Vamos dar continuidade agora em Estatuto da Polícia Militar. Você deve ter visto nas aulas anteriores que é bem tranquilo esse estatuto, só que você tem que estar sempre estudando ele, sempre estudando esse estatuto. Eu falo estudando estatuto por quais formas? Existe a letra da lei, chamada de lei seca. Você tem que sempre ficar lendo esta lei. Eu falo o texto da lei mesmo. Você aprendendo, decorando, você vai se familiarizar com o que está escrito no texto da lei. E muitas das vezes a banca não vai trazer nenhuma análise interpretativa para você. Ela vai basicamente trazer para você ali a lei seca e você vai ter que detectar alguma diferença no que está no texto da lei e o que a banca está pedindo. Então, assim, toma muito cuidado para você não cair no vício de muitos concurseiros de ficar buscando jurisprudência do STF, buscando somente videoaulas, buscando outras fontes e esquecer do básico, que é o texto da lei. Claro, o professor está trazendo aqui as explicações a respeito dos artigos mais importantes, digo de passagem, da maioria dos artigos. Porém, você não pode cair na armadilha de não ler o texto da lei. Vou falar minha experiência própria. Eu, em um concurso público da Polícia Militar de Rondônia lá atrás, tive 15 questões de estatuto para enfrentar e acertei 14 questões, basicamente lendo a lei seca e assistindo às aulas de um professor de um cursinho que eu participava. Então eu quase que gabaritei essa disciplina, minha nota foi lá em cima, fiquei dentro das vagas, quase que nas primeiras colocações do concurso público, porque eu tive essa base e aí eu não fiquei inventando coisas. E aí, é partindo desse pressuposto que nós vamos iniciar a aula de agora. Agora, eu vou trazer para você as partes da lei seca, porque eu considero importantes. Eu não só vou escrever no quadro, mas vou trazer uma parte da lei seca para você entender, ler e se familiarizar com o texto. E aí eu vou de vez em quando jogar alguma coisa no quadro para você se familiarizar e entender os artigos, tá? Como eu te falei, professor Rafael Borges, essa é a minha rede social, borges.prof01, tá? Esse é o meu Instagram. E aí a gente vai trabalhando aí com vocês o Estatuto dos Militares do Estado do Acre, tá? Essa aula eu vou iniciar com o artigo 15, tá? Falando aqui, o texto da lei diz que a hierarquia e a disciplina são bases institucionais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Então, sim, não tem segredo aqui. Quando você lembra dos militares, tu lembra de hierarquia e disciplina. Calma que lá na frente nós vamos entender qual o significado de hierarquia e qual o significado de disciplina. Calma, pequeno gafanhoto. Agora é o momento de você saber somente que a hierarquia e a disciplina são as bases institucionais da PM e do Corpo de Bombeiro Militar. Fechou? A autoridade e a responsabilidade crescem de acordo com o grau hierárquico, ou seja, quando a pessoa é soldado, aluno soldado, vamos colocar assim, quando ela é aluno soldado, ela tem uma responsabilidade, sim. Quando ela se forma soldado, ela passa a ter outra responsabilidade, uma responsabilidade maior. E assim essa responsabilidade vai crescendo e a autoridade também de acordo com as promoções, de acordo com o grau hierárquico que aquele militar vai enfrentando na sua carreira. Ele começa como regra com soldado, depois cabo, depois terceiro sargento, depois segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Vamos falar ali que é aspirante depois da formação de aluno oficial, e aí vamos ter ali o segundo tenente até chegar no posto de coronel. Alguns vão ser abençoados para chegar lá no posto de coronel. Então, vimos aqui uma base. Hierarquia e disciplina são bases institucionais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Vimos também que a autoridade e a responsabilidade dessas pessoas vão crescer de acordo com o grau de hierarquia. Quando ela for sendo promovida dentro da instituição, essa pessoa vai ganhando mais responsabilidade, ganhando mais autoridade, porque ela tem ali
um grupo de pessoas subordinadas a ela, promover de novo um grupo maior de subordinados a ela, e assim ela tem que ter mais responsabilidade, tá? Parágrafo 1º. A hierarquia militar estadual é a ordenação da autoridade em níveis diferentes. Já prestou atenção que eu marquei aqui, de vermelho, alguns pontos chaves. Por que eu pedi para você ler a lei seca? Não só para tu ler, mas para tu acompanhar do lado da aula a lei seca no teu caderninho de leis. No físico, possivelmente. Por quê? Pode ser até no PDF, para quem tem PDF também. Para você marcar esses pontos que eu estou julgando importantes, porque eles que vão fazer a diferença quando você encontrar os conceitos de disciplina e de hierarquia. Olha aqui, falou de hierarquia, tu vai lembrar de níveis diferentes. Existe uma hierarquia, eu estou acima de você, você está acima de outra pessoa na hierarquia. Ou seja, quando a gente fala de hierarquia, existem níveis diferentes. É a ordenação da autoridade em níveis diferentes. Existe uma autoridade aqui, ela está em um nível diferente da outra. Isso é hierarquia. Tá? A ordenação se faz por posto ou dentro da estrutura da PM do Corpo de Bombeiro Militar, beleza. A ordenação se faz por posto ou graduação. Existe uma ordenação, uma ordem que vai de posto e graduação. Existe o posto acima e os graduados abaixo. Dentro do mesmo posto e de uma mesma graduação se faz pela antiguidade do posto ou da graduação. Ou seja, o que acontece? Nós temos aqui algumas pessoas que têm posto e algumas pessoas que são graduadas, tá? E aí, se a pessoa for graduada, nós tivemos 2 graduados, o que vai acontecer? Aí aparece a famosa antiguidade. Meu amigo, antiguidade, o pessoal até brinca, antiguidade é posto. Antiguidade é o escalonamento. Essa é a magia da antiguidade, beleza? Dentro do mesmo posto, da mesma graduação, se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. Beleza? Então, a hierarquia se faz pela antiguidade, quando as mesmas pessoas forem do mesmo posto ou da graduação. O respeito à hierarquia consubstanciado no espírito de acatamento da sequência da autoridade. Então, tranquilo, beleza? Não tem muito segredo aqui. Traduzir aqui, não preciso nem falar, né, que a hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, falei para você. A ordenação se faz por posto ou graduação, te falei também. E dentro do mesmo posto, da mesma graduação, se faz pela antiguidade, ou seja, a gente falou de tudo isso aqui lá atrás, só fatiei aqui para tu enxergar melhor essas informações, tá? E aí vamos para cá. Falei da hierarquia. Hierarquias são níveis diferentes, são ordenações em níveis distintos. Por exemplo, nós temos o primeiro sargento que vai mandar no segundo sargento, que vai mandar no terceiro sargento, que vai mandar no cabo e depois que vai mandar no soldado. Hierarquias são ordenações em níveis distintos, em níveis diferentes. Agora, a disciplina é a rigorosa obediência aos regulamentos e às leis. Olha o que eu estou falando. Hierarquia, níveis distintos. Disciplina é a rigorosa obediência às leis. Se eu sou disciplinado, eu vou obedecer estritamente às leis, rigorosamente às leis e os regulamentos, tá? Então, a disciplina é a rigorosa obediência e acatamento integral às leis, regulamentos e normas e disposições que fundamentam o organismo militar estadual e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzido-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes deste organismo. Então, assim, falou de hierarquia, tu vai lembrar de níveis distintos. Falou de disciplina, tu vai lembrar que é a rigorosa obediência às leis e regulamentos. Fechou? Então, nós vimos algumas informações aqui e eu quero que você anote no seu caderno, tá? Eu vou até voltar aqui no slide para tu entender. Vamos lá, nós vimos aqui, eu gosto sempre de trazer para você na íntegra mesmo, tá? Falou aqui, hierarquia e disciplina são bases institucionais, ou seja, a hierarquia e a disciplina são bases da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Beleza? A hierarquia e a disciplina são bases dessas duas instituições. Legal. E aí tu vai lembrar que a autoridade ela vai crescer de acordo com o posto ou graduação. Fechou. Primeira informação que a gente viu foi essa, tá? Segunda informação que a gente viu, só para tu ir se adaptando. A hierarquia, tu vai lembrar de níveis distintos. A hierarquia, tu vai lembrar de níveis distintos.
Beleza? Níveis distintos. Já a disciplina, tu vai lembrar que a rigorosa obediência das leis. Tá? Então, já falamos dessas situações só para tu se situar. Hierarquia, vem cá. Hierarquia e disciplina são bases institucionais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Tu lembra que a hierarquia e disciplina, essas responsabilidades vão crescer de acordo com o grau hierárquico da pessoa. Beleza. Os conceitos de hierarquia e disciplina, quais são? Hierarquia basicamente é a ordenação em níveis distintos. Essa é a hierarquia. Agora, a disciplina é a rigorosa obediência às leis e os regulamentos. Bem tranquilo, né, pessoal? Às vezes a gente fica colocando muitas informações na cabeça. Ah, mas é que segundo o STF. Ah, mas é que segundo o conceito doutrinário de disciplinas. Para com isso. O que a gente tem que entender é o que a lei está falando. É assim que vai trazer na tua prova de concurso público, ainda mais no nível de concurso público que a gente vai enfrentar. Beleza? Tranquilidade. E aí, a gente vem para cá. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre militares estaduais da ativa, da reserva e dos reformados. Beleza. Beleza. Pessoal, o respeito. Vamos lá. O respeito à hierarquia deve ser mantido em todas as circunstâncias da vida, mas não é só pelo pessoal da ativa não, meu amigo. É pelo pessoal da ativa, pessoal da reserva e os reformados. O que que isso significa, pessoal? Vem aqui comigo de novo. O que que isso significa? Existem pessoas que pensam que o respeito a disciplina, o respeito à hierarquia, hierarquia e disciplina, as bases das instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militares, então, só devem ser obedecidas quando a pessoa está a serviço. Olha o que eu estou te falando. A prova pode vir desse jeito, fazendo uma questão indicando que o respeito à hierarquia e à disciplina só deve ser mantido quando o militar está a serviço. Tendo em vista que quando ele não está a serviço, ele é um cidadão comum e essa pessoa não precisa obedecer à hierarquia e à disciplina. Negativo, tá? A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida. Se você ver um superior hierárquico em outro local que não seja em serviço, você deve cumprimentá-lo, por exemplo. Beleza? Entre militares estaduais da ativa, da reserva e os reformados. Outra pegadinha. Tanto o pessoal da ativa como os da reserva e os reformados devem obedecer à hierarquia e disciplina em todas as circunstâncias da vida. Professor, me dá um exemplo de todas as circunstâncias da vida. Em todas as circunstâncias da vida, a prova não vai ficar inventando marmota, trazendo um exemplo. Se ela trouxer um exemplo, vai ficar fácil de identificar, mas ela não vai trazer exemplo mesmo assim, porque ela não quer trazer ali uma questão anulada. Muitas das vezes, a questão pode vir ultrapassando o que o texto da lei fala e a banca vai anular essa porra. E a banca não quer anular as questões. Beleza? Não quer passar a vergonha de anular uma questão. Então, o respeito à hierarquia e à disciplina deve ser mantido somente a serviço ou em todas as circunstâncias da vida? Em todas as circunstâncias da vida. É só para os militares da ativa que isso está valendo? Não, os militares da ativa, os da reserva e os reformados. Professor, eu gostaria de lembrar, na verdade, de entender não, porque já sei. Só quero lembrar o que significa o militar da reserva e o reformado. Nós vimos na aula anterior que existem os militares da ativa e os inativos. Os militares da ativa são aqueles que estão trabalhando hoje, e os inativos são aqueles que já trabalharam um dia e não estão trabalhando mais. Professor, quem são os inativos? O pessoal da reserva e os reformados. O pessoal da reserva são aqueles que ainda podem ser convocados para trabalhar. E os reformados são aqueles que não podem voltar mais para trabalhar. Reserva são aqueles inativos que podem retornar para trabalhar, ser convocados ao serviço, e os reformados são aqueles que não podem voltar mais. Beleza? Fechou?
E aí, nós vamos vir para cá. Os círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os militares estaduais da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima, confiança, sem prejuízo e respeito mútuo. Então, falou de círculo hierárquico, vamos lá. Círculo hierárquico. Esse círculo hierárquico é para os militares de mesma categoria. E esses militares da mesma categoria devem desenvolver um espírito de camaradagem. Devem desenvolver um espírito de camaradagem. Beleza? Pessoal, vocês estão prestando atenção que nós estamos vendo o texto seco da lei e fazendo algumas observações sobre isso para tu entender. Aí tu anota, depois tu vai pegar e só revisar para tu entender o que tu viu. Mas não deixe de ler o texto seco da lei. Beleza? Isso que eu estou fazendo aqui é para acelerar o teu aprendizado nos momentos de revisão. Lá na frente tu vai me agradecer. Lá na frente, quando o edital estiver aberto, você vai ver a lei toda muito mais rápido. Por quê? Porque você tem as observações importantes, tá? Artigo 17. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica da Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar são fixados no quadro seguinte. Existe um quadro aqui em que as instituições vão fixar como que funcionam os círculos hierárquicos que a gente acabou de ver. Vamos lá. Os círculos oficiais se resumem em oficiais superiores, oficiais intermediários, oficiais subalternos. Vem cá. Vamos lá. Eu nem vou escrever, porque a quem está tendo o primeiro contato, eu imagino que possa ter algum tipo de dificuldade. Mas não. É bem tranquilo isso aqui. Só que é uma tabelinha que pode cair em prova, então não vacila. Os círculos oficiais, na verdade eu vou escrever. Vem aqui comigo. Vamos lá. Círculos oficiais. Círculos oficiais. Círculo dos oficiais. Os círculos oficiais, pessoal. Os círculos oficiais é o seguinte. Os círculos oficiais, ele é composto pelo pessoal que tem posto. Quem que possui posto dentro da instituição militar? 3 categorias. 3 categorias. 3 categorias. Os oficiais superiores, oficiais intermediários, e os oficiais subalternos. Ah, professor, legal. Existem os círculos oficiais, ou seja, essa galera que vai estar junto dentro do mesmo local. Esse pessoal vai ter que ser da mesma categoria, que é o pessoal que tem posto. E esse pessoal tem que desenvolver o espírito de camaradagem. Mas quem é esse pessoal que vai ter que desenvolver o círculo de camaradagem entre si? Os oficiais superiores, o intermediário e o subalterno. Professor, uma parte de sacanagem. Eu quero saber, de fato, quem são os oficiais superiores. Vamos começar pelo início da carreira? Os oficiais subalternos são o primeiro e o segundo tenente. O oficial intermediário é o capitão. E o oficial superior, nós temos 3. Nós temos 3, que é o major, o tenente coronel e o coronel, o coroca. Beleza? Então, o círculo dos oficiais, você tem que entender. Quem são os oficiais? São aqueles que têm posto. Quem tem posto? 3 grupos. Os oficiais superiores, intermediários e subalternos. Quem são os oficiais subalternos? Aqueles em início da carreira. Segundo tenente e o primeiro tenente. Depois do subalterno, temos o intermediário. Quem é o intermediário? Capitão. Quem é o oficial superior? Major, tenente, coronel e o coronel. Beleza? E aí a gente vai continuar a tabelinha. Bem tranquilo isso aqui, bem tranquilo. Círculo dos praças. Círculo dos praças.
Círculo dos praças. Quem é um praça? O praça são aqueles que possuem uma graduação. E quando a gente fala de graduação, temos dois grupos que possuem graduação. Tá? É o círculo dos subtenentes e sargento. E temos o círculo dos cabos e dos soldados. Quem que pertence ao círculo dos subtenentes e sargentos? Claro, o subão, pô. Subtenente. O primeiro sargento, o segundo sargento e o terceiro sargento. Quem pertence ao círculo dos cabos soldados? Claro, né? Pô, tá de sacanagem. O cabo e o soldado. Beleza? Então, nós temos aqui dois círculos. O círculo dos oficiais e o círculo dos praças. Esses oficiais devem desenvolver o espírito de camaradagem entre si. Professor, estão sacaneando os praças, porra. Senhores, são grupos diferentes, são interesses diferentes. Quando nós falamos aqui do círculo dos praças, são aquelas pessoas que, em sua maioria, não vão comandar, vão ser comandados. São aquelas pessoas que estão no trabalho de execução. Beleza? Já o grupo dos oficiais são aqueles que vão comandar a tropa. Então são visões diferentes. Aqui é a visão da tropa. O círculo da tropa, o círculo dos praças, os graduados que vão ser comandados, são a tropa em si. Já o círculo dos oficiais são aqueles que vão comandar. São aqueles que vão ser comandantes. Por isso que eles têm que ter uma visão diferente. Claro que todos eles devem se tratar com respeito, mas o espírito de camaradagem, aquele ambiente mais interno de interesses comuns, o círculo que vai apresentar, o círculo dos oficiais e o círculo dos praças. Beleza? E aí a gente dá continuidade. Círculo dos praças especiais. Cara, engraçado essa parada aqui. Engraçado. Nós temos o círculo dos praças especiais. Quando tu fala praça especial, é tipo um x-tudo especial, né? Olha o que acontece. Círculo dos praças especiais. Nós temos o círculo dos alunos, cabo soldado, dos alunos sargento e dos alunos oficiais. Vamos lá. Círculo dos praças especiais. Vem aqui comigo. Círculo dos praças especiais. Círculo dos praças especiais. Círculo dos praças especiais. Quem é um praça especial? Pessoal, praça especial é aquele que ocupa uma graduação. Beleza? Só que é o seguinte, já vou fazer logo aqui. Falou de praça especial, tu vai lembrar sempre do imagem do cão. Quem que é a imagem do cão? O aluno. Né? Quando a gente faz curso de formação, né, nas unidades policiais, seja uma unidade policial militar, unidade policial civil, algum outro tipo de unidade, seja da qualquer unidade, o pessoal tem o costume antigo de falar que o aluno é a imagem do cão, né? Eu sei que hoje está evoluindo uma visão mais humanizada, algumas instituições são mais acolhedoras aos alunos. Ah, mas é que você vai fazer parte da minha instituição, você vai ser colega daqui a pouco, não sei o quê. Meu amigo, no ambiente militar, o aluno sofre, o aluno se lasca, em outras palavras. O aluno é aquele cara que vai pular na lama, que vai pagar flexão de punho cerrado, que vai se lascar. Então, círculo dos praças especiais, ó, especial, aluno, pega ali o teu. Quem é especial? O aluno. Então, quando falou praça especial, tu vai lembrar sempre do aluno. Beleza? Vai botar aqui, aluno, a imagem do cão. Pode não, pô. Já é isso, os caras vão processar. E aí, o que acontece? Quem que é esse aluno? Temos 3 espécies de aluno. Temos o aluno oficial, temos o aluno sargento e o aluno que é cabo, o aluno soldado.
Então, esse é o círculo dos praças especiais. Senhores, olha o que eu estou falando para tu. Nós temos 3 círculos. Nós temos o círculo dos oficiais, o círculo dos praças e o círculo dos praças especiais. O círculo dos oficiais é composto por posto. Quem possui posto? Os oficiais superiores, os oficiais subalternos e os oficiais intermediários. Quem é oficial superior? Coronel, tenente-coronel e major está aqui. Quem é oficial intermediário? Capitão. Quem é oficial subalterno, lá de baixo, o subalterno? Primeiro e segundo tenente. Nós temos também o círculo dos praças. Quem são os praças? Aqueles graduados, que possuem uma graduação. Como que se divide o círculo dos praças? Círculo dos suboficiais e sargentos e círculo dos cabos e soldados. Quem é que pertence ao círculo dos subtenentes e sargentos? Subtenentes e sargentos, o círculo dos subtenentes e sargentos é composto por subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento. O círculo dos cabos e soldado é composto pelo cabo e soldado. Já o círculo dos praças especiais é o seguinte: o círculo dos praças especiais é composto meramente por alunos. É isso mesmo. Está no curso de formação sofrendo, sangrando a carcaça, é círculo dos praças especiais. Aluno oficial, aluno sargento, aluno cabo ou aluno soldado. Beleza? Tranquilo, né, bicho? Não, para. Fuleiragem, vem cá. E aí, a gente vem para cá. Frequenta o círculo dos oficiais subalternos. Quem? O aspirante. Então, nós temos aqui o círculo dos oficiais subalternos. Nós temos aqui o círculo dos oficiais subalternos. Quem que frequenta? Quem que frequenta o círculo dos oficiais subalternos? É o aluno oficial ou o aspirante? É o aspira. É o aspira. O aspirante. Pô, aspira. Bicho, pegadinha de prova. Se vier na prova falando que os alunos oficiais, olha o que eu estou falando, os alunos oficiais frequentam o círculo dos oficiais subalternos, isso está errado. Nós temos uma divisão, senhores, só para tu entender. Vem aqui comigo, Bia, vem cá comigo. Vem cá, imagem. Imagens da Atena. Nós temos aqui, ó, o cara inicia soldado, né? Porra nenhuma. O cara inicia aluno, soldado. Depois ele é promovido e vira soldado. Depois ele vira aluno, cabo. Depois de aluno cabo, ele vira cabo. Cabão, pô. Antigo pra caralho. E aí, depois de cabo, ele vira terceiro sargento, 3S. Depois ele promove e vira segundo sargento, 2S. Depois ele promove e vira 1S, que é primeiro sargento. Depois de primeiro sargento, ele vira subtenente. Depois de subtenente, ele, dependendo da antiguidade dele, ele pode fazer um curso de oficiais. E lá no curso de oficiais vão chamar esse cara de aluno oficial. Depois de aluno oficial, ele se forma. Quando ele se formar, ele vai ser o famoso aspirante a oficial. Esse aspirante aqui, esse cara aqui, sabe esse cara aqui? Esse aspirante é quem vai frequentar o círculo dos oficiais subalternos. Ele frequenta o círculo dos oficiais subalternos. O aspirante. Não é o aluno oficial. O aluno oficial não frequenta o círculo dos oficiais subalternos, ele está em formação. Não tem nem tempo para ficar. Ele não tem nem tempo para ficar frequentando o círculo de oficial, não. Ele está no rala, está se lascando no curso. Então, formou, virou aspira, ele já passa a frequentar o círculo dos oficiais subalternos. Beleza? Pegadinha de prova boa aí para tu, tá? Só pegar aqui um apagador. Vamos dar continuidade. Vamos lá, né, moleque? Ei. É doido, esse bicho é CPM, pô. Sai mandando arripada de nega aí na rua aí. Beleza. Daqui a pouco tu vai estar lá no curso, pô. Marchando. Vamos lá. Parágrafo 1º. Posto é grau hierárquico de oficial, conferido por ato do governador de estado e confirmado em carta patente. Olha o que a gente estava vendo aqui, tá? Nós temos uma diferença de posto e graduação, tá? Nós temos uma diferença de posto, que é diferente de graduação. Posto, quem tem? Oficial. Graduação, quem possui? Praça. Vem cá,
Quem vai conferir o posto oficial? Quem é a autoridade que vai assinar o documentozinho e falar, bicho, tu é oficial a partir de agora. Tu tem um posto agora. Quem é? O Gov. O Gov. Ai, Gov. Graduação. Vem cá, vamos pela linha hierárquica agora, tá? O oficial, ele é mais antigo que o graduado? Sim. O governador é o mais importante? Sim. Então, níveis de importância nesse momento, lembra disso. O posto, que é conferido ao oficial, é dado pelo governador. Todos eles estão acima na hierarquia. Agora, aqui embaixo, tu vai lembrar. Quem está abaixo do oficial? O praça. O que o oficial possui? Posto. O que o praça possui? Graduação. Essa graduação vai ser conferida ao praça, não pelo governador, porque o governador está lá em cima. Vai ser conferido pelo comandante. Comandante da instituição. Seja polícia militar, quando for conferir a um policial militar, beleza? No dia da formatura, quem vai estar lá na formatura do aluno da PM? O comandante da PM. Agora, se for a formatura para conferir a graduação ao praça do bombeiro, quem vai estar lá no dia? Comandante do Corpo de Bombeiro Militar. Fechou? Tá faltando um detalhe. A lei diz que o governador confere o posto ao oficial. E esse procedimento vai ser confirmado por carta patente. Fechou? Por carta patente, tá? Então, quem possui posto? O oficial. Quem que confere o posto ao oficial? O governador. E isso é confirmado por uma carta patente. Já o praça possui o quê? Graduação. Quem confere a graduação ao praça? O comandante da instituição, seja da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro Militar. Bem tranquilo, né, pessoal? Fechou? E aí a gente vem para cá, tá? E aí a gente vai lá. Sempre que o militar estadual da reserva ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo mencionando essa situação. Vou te explicar. Imagina só que você passou no concurso público da Polícia Militar, trabalhou por mais de 30 anos de serviço, ou sei lá quanto tempo, e aí se aposentou. Aposentado já, antigão. Aí de soldado, você se aposentou subtenente. Legal. Quando se aposentou, estava na tua aposentadoria, curtindo a tua aposentadoria, você percebeu que tinha uma blitz no Arruio, tu estava passando, dirigindo. E aí quem estava fazendo a blitz lá? A própria Polícia Militar. O policial militar falou, opa, tudo bem, boa noite, pode fazer o bafômetro, não sei o quê, beleza, tudo bem. E aí, identificação, o policial militar pediu habilitação e documento do veículo. E aí tu entregou para ele a habilitação, certo? E aí tu falou, mestre, estou aqui, é uma abordagem, né? Então estou armado. E aí o militar pergunta, você é de alguma força de segurança? Aí você pode responder para o militar, sou sim. Sou sargento da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro Militar, dependendo da instituição. Eu sou sargento da reserva. Meu nome é sargento tal da reserva. Ou reformado, porque você está aposentado. Então você, todas as vezes que estiver aposentado, quando alguém estiver aposentado e for militar do estado do Acre, deve dizer a graduação, o posto e a situação. É isso que o parágrafo 3º diz. Sempre que o militar estadual da reserva ou reformado fizer uso do posto ou graduação, ou seja, se tu é todo boçal, tu quer falar para alguém que tu é sargento, você tem que falar, eu sou sargento da reserva, eu sou sargento reformado. Se você estiver na reserva ou reformado, você tem que dizer o seu posto, a sua graduação e a situação que você se encontra. Você deve dizer, eu sou sargento da reserva, eu sou oficial da reserva, eu sou capitão da reserva, beleza? E deverá fazendo mencionando a situação que se encontra, tá? Fechou, senhores? Vamos dar continuidade, né, moleque? Artigo 18. A precedência entre os militares estaduais da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação. Ou seja, olha o que ele falou, a precedência entre militares da ativa com o mesmo grau hierárquico é pela antiguidade. Beleza?
Como que a gente vai fazer isso? Vem aqui comigo. Precedência. Beleza? Mesmo posto. Mesmo posto ou graduação. Beleza? Vai ser pela antiguidade, ele fala, né? Vai ser pela antiguidade. Vai ser pela antiguidade. Só que ele dá um detalhe. Ele fala precedência entre militares estaduais da ativa. Então, a precedência do mesmo posto da ativa, aqueles militares da ativa, vai ser pela antiguidade. Tá? Então, vamos lá. Imagina que tem 2 cabos. Entraram na viatura para tirar um serviço, 2 cabos. E aí, um cabo não lembra do outro, o outro não lembra do um. E aí eles falam, eu vou ser o comandante da patrulha. Vai lá pegar o armamento longo, porque eu vou ser o comandante. Aí o outro negativo. Eu sou mais antigo, é tu que vai pegar. E fica aquela confusão. Vem cá. Quando houverem 2 militares com o mesmo posto ou graduação que estejam na ativa, como que a gente vai ver que é o mais antigo? Como que a gente vai ver aquele que vai comandar, melhor dizendo? A gente vai ver quem vai comandar pela antiguidade. O mais antigo, quem vai exercer a posição de comando, vai ter precedência sobre o outro. Beleza? Vem aqui comigo. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura da respectiva promoção. Beleza. Então, como que vai funcionar a antiguidade? Como que vai funcionar a antiguidade? A antiguidade, beleza? O que ele fala aqui? A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato. Beleza. A antiguidade, ela é da data da promoção. Beleza? Essa é a primeira hipótese. Então, antiguidade. A primeira hipótese de avaliarmos a antiguidade para ver quem é mais antigo é da data da promoção. Quem se promoveu primeiro? Exemplo. Imagina só que tu entrou na Polícia Militar. E aí tu é soldado antigão, pô. Você se formou em 2019. Soldado, antigão, antigueira. Formou em 2019. E aí vem um outro soldado e fala o seguinte: ei, bicho, vai lá fazer isso aqui pra mim, bora. Aí tu régua, tá maluco, porra? Eu entrei em 2019, esse soldado novinho tá mandando em mim. Peraí, pô. Tu é de qual turma? Aí o cara, não, eu me formei em 2021. Peraí. Eu sou de 2019, esse bicho é de 2021, ele entrou depois de mim e tá querendo mandar em mim, tá errado. Por quê? Porque a antiguidade ela é avaliada primeiro pela data da promoção. Se eu promovi primeiro, se eu tenho mais tempo de serviço no mesmo quadro que ele, nós vamos ali observar a promoção. E eu vou ser mais antigo que ele, beleza? Então, os aspectos de antiguidade vão ser levados em consideração primeiro a data da promoção. Quem foi promovido primeiro? Ah, fui eu. Então, eu sou mais antigo que o primeiro, beleza? Dando continuidade. Em igualdade de posto ou graduação, os militares estaduais da ativa têm precedência pelos da inatividade. Vou voltar aqui rapidinho. Só para voltar. No caso de ser igual à antiguidade, é interessante isso. No caso de ser igual, vamos lá. No caso de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior, será estabelecida através da média intelectual obtida no curso de formação respectivo do posto ou graduação. Exemplo. Vamos lá, vem para cá. Lembra que eu falei que tinha um soldado que era de 2019 e um soldado que era de 2021? Essa é a primeira maneira da gente analisar a antiguidade. Porém, imagina só que eu sou de 2019 e eu encontrei um cara de 2019. E aí eu quero mandar ele fazer algo e ele quer mandar eu fazer. Como que a gente avalia quem é mais antigo? Nesse momento, a gente tem uma segunda maneira de avaliar quem é mais antigo. Qual é a segunda maneira de avaliar quem é mais antigo? Nota intelectual no curso de formação.
Não, tá com C cedilha, é porque tá aparecendo um S, mas é C cedilha, tá? E aí, o que acontece? Valor de antiguidade, duas maneiras de analisar a antiguidade. A data da promoção, a gente vai ver quem tem mais tempo de serviço, quem foi promovido primeiro. Pô, peraí, os dois são da mesma turma, os dois foram promovidos no mesmo dia, inclusive. Como que a gente avalia? Pela nota intelectual do curso de formação. Como assim, professor? No curso de formação vão ter provas e ao final cada um vai ter uma nota. Vamos supor que um tirou 9,75 e o outro tirou 7. Quem teve a maior nota? Esse daqui, o militar 1. O militar 1, ele é mais antigo que o militar 2, que tirou 7, tirou uma nota menor. Então, a nota intelectual é avaliada para critérios de antiguidade. Só que é o seguinte, qual é o primeiro critério analisado para a antiguidade? O tempo da promoção, a data da promoção. Se a gente viu que a data da promoção é igual, aí a gente tem que analisar a nota intelectual do curso de formação. Beleza? Bem tranquilo também, né? Então, legal que só. Rapaz, nesses regulamentos militares tem que ter esses detalhes sim, porque o que acontece? Como a hierarquia e a disciplina são as bases institucionais da instituição, sempre vai ter alguém querendo mandar em você e fazer com que você cumpra ordens. Então, isso é bem específico e obrigatório sim nos regulamentos, né? E aí temos outras situações, por exemplo aqui, em igualdade de posto e graduação, os militares estaduais da ativa têm precedência sobre os da inatividade. O que acontece aqui, né? Tu viu aqui que temos igualdade de posto e graduação. Vamos lá. Imagina só que numa blitz, só exemplos aqui, pessoal, para tu entender, tá? Imagina só que tu é soldado, certo? Tu é soldado. E você, soldado, um belo dia está fazendo uma blitz, está praticando ali, trabalhando de madrugada numa blitz de trânsito. E aí aparece um capitão da reserva. Vem cá. Quem é mais antigo naquele momento? O soldado da ativa ou o capitão da reserva? Claro que o capitão da reserva é mais antigo, sem problema nenhum. Porém, existem situações em que vamos encontrar um terceiro sargento, por exemplo, da ativa e um terceiro sargento da reserva. Exemplo, imagina que um terceiro sargento está fazendo uma blitz de trânsito e aí aparece lá num carro bebaço um terceiro sargento da... Nem tá bêbado, o cara tá de boinha. Só que existe alguma irregularidade no carro dele. Um terceiro sargento da reserva. Tu percebeu que nós temos dois terceiros sargentos aqui? E aí o terceiro sargento da reserva, claro que ele se formou há muito tempo atrás. E aí ele vai falar, sou terceiro sargento da reserva, tu é terceiro sargento da ativa? Ei, fala mais baixo comigo que eu sou mais antigo que você. Começa a bater antiguidade, começa a querer ser mais antigo que o sargento que está na atividade, trabalhando, de serviço. Vem cá. Se houverem duas pessoas com a mesma graduação ou posto, nós vamos entender que aquele que está na ativa tem precedência sobre quem está na reserva. Então, quem está na ativa com o mesmo posto ou graduação, quem está na ativa tem precedência sobre quem está na reserva. Pouco importa o tempo de serviço que o cara da reserva possui. Tem o mesmo posto ou graduação, quem tem precedência é o quem está na ativa. Então, os da ativa. No caso de mesmo posto barra graduação, os da ativa, aqueles que estão na ativa, possuem precedência sobre quem está na reserva. Sobre os da reserva. Os da reserva. Da inatividade, vou colocar assim? Da inatividade, porque inatividade é reserva e reforma, né? Abrange todos. Beleza? Então, vamos lá. Estou trabalhando, você militar, você que vai entrar na polícia militar daqui a pouco. Você está na ativa, trabalhando, você é soldado. E aí você topou outro soldado aqui, que só que esse soldado é da reserva. Quem que tem precedência? Aquele que está na ativa. Agora, nós temos aqui outra observação que a lei vai trazer para você. Vem cá comigo. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os militares estaduais de carreira na ativa e da reserva que estiverem convocados é definido pelo tempo efetivo de serviço no posto ou graduação. Aqui já é diferente. Imagina só, vem aqui, imagina só que nós temos dois terceiros sargentos agora.
Tem um sargento que é da ativa e um que está na inatividade. Os dois são terceiros sargentos. Quem tem preferência? Quem tem precedência? O que está na ativa. O terceiro sargento da ativa tem precedência sobre o da reserva. Legal. Presta atenção. Agora, o que aconteceu? 2 semanas depois, esse terceiro sargento da reserva voltou para a atividade. Ele foi convocado para a atividade de novo. E aí eu vou ter que escrever para tu entender. Nós temos um terceiro sargento e temos outro terceiro sargento. Beleza. Esse daqui é da ativa e esse aqui é da reserva. Quem que tem precedência a princípio? O da ativa. Legal. Legal. Agora, se nós temos 2 militares de mesma graduação ou posto, um da ativa e um da reserva, porém, se esse da reserva for convocado, vamos ter uma outra análise. A primeira análise é, eu tenho um militar que é terceiro sargento e o outro é terceiro sargento também, ou seja, 2 militares com o mesmo posto ou graduação. A gente vai avaliar primeiro quem está na ativa. Quem está na ativa do mesmo posto ou graduação é quem vai ter precedência. Agora, se esse da reserva for convocado, o que vai acontecer? Quando ele for convocado, vamos ter uma outra análise. Agora a gente vai avaliar o tempo de serviço na mesma graduação. Vamos supor que esse cara foi convocado. Esse cara da reserva foi convocado. E aí vamos analisar o tempo de serviço dentro do mesmo posto ou graduação. Vamos supor que esse terceiro sargento da ativa, ele tem 1 ano de serviço como terceiro sargento. Ele acabou de ser promovido terceiro sargento. Agora, esse terceiro sargento da reserva, ele foi convocado, ele já tem 4 anos de terceiro sargento. Quem é mais antigo agora? Quem tem precedência agora? Agora, quem tem precedência é o terceiro sargento da reserva que foi convocado, porque ele tem mais tempo de serviço que o militar da ativa. Deu para entender? Então vamos lá. Falou de militar da ativa e da reserva. Quem vai ter precedência? Primeira análise. Aquele que está na ativa. Militar da ativa e militar da reserva. Quem tem precedência quando estiverem no mesmo posto de graduação? O da ativa. Agora, se o militar da reserva estiver convocado, a gente vai fazer uma segunda análise. A gente vai ver quem tem mais tempo dentro do mesmo posto ou graduação. Se o militar da ativa tem mais tempo dentro do mesmo posto ou graduação, esse cara que vai ter precedência, que vai ter preferência. Agora, se o militar da reserva que foi convocado tem mais tempo de serviço dentro do mesmo posto ou graduação, aí ele que vai ser aquele que tem precedência. Beleza? Eu sei que são regrinhas um pouco específicas, mas vai pegar o bizu. É apenas a primeira vez que você está vendo, e daqui a pouquinho a gente vai voar aí até você gabaritar legislação da Polícia Militar. Beleza? Tá dando para acompanhar de boa? Legal? Fechou? Vamos lá. Parágrafo 6º. Os alunos dos cursos de formação de sargento e cabo da Polícia Militar e Bombeiro são respectivamente superiores hierarquicamente aos hierarquicamente ao cabo e ao soldado, respectivamente. Meu amigo, vem cá. O quadro já encheu, certo? O quadro já encheu. Eu vou apagar, beleza? Intervalo, beleza? Agora a gente vai ter uma propaganda, vai passar as propagandas da Coca-Cola aí pra tudo e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, pessoal, só dando continuidade, voltou do intervalo agora, tu viu as propagandas aí que a gente, tem nossos patrocinadores e a gente vai dar continuidade. Os alunos do curso de formação de sargento e cabo são respectivamente superiores hierarquicamente ao cabo da Polícia Militar e ao soldado. Senhores, vamos lá. Isso meio fuleiragem, isso é fuleiragem. Sabe o nome disso aí? Começa com fu e termina com fuleiragem. Aluno, soldado. Soldado, por respeito, soldado. Aluno, cabo. Cabo. 3S, 2S, 1S, subtenente, aluno oficial, aspira, escreve até por extenso, aspira, respeito, aspira. Segundo tenente, segundo tem ou não tem? Primeiro,
tenente. Beleza? E aí vai subindo a hierarquia. Meu ala, antes de ser sargento, aqui nós temos o aluno sargento. O aluno sargento, ele está acima do cabo e do restante, do cabo e do soldado. O aluno oficial, ele está acima do subtenente, primeiro daí, vai embora. Então, autoexplicativo esse parágrafo aí, tá? Vamos lá, senhores, agora a gente voltou das propagandas aqui, nós temos nossos patrocinadores, e aí eu quero que tu mentalize uma situação aqui. Existe um grau hierárquico dentro da instituição, e isso é claro, são as bases institucionais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. E aqui diz, no parágrafo 6º, que os alunos do curso de formação de sargento e cabo são, respectivamente, superiores hierarquicamente ao cabo e soldado, ou seja, os alunos de sargento são superiores aos cabos e os alunos dos cabos são superiores aos soldados. Parágrafo 7º diz que os aspirantes a oficial da Polícia Militar são hierarquicamente superiores às demais praças. O que eu quero te falar aqui? Isso se traduz em questões de concurso público. Como assim, professor? Vem aqui comigo, meu aula. Chega aqui. O que acontece? Imagina só que tem uma pessoa que trabalha na Polícia Militar há 30 anos e essa pessoa é subtenente. Trabalha há 30 anos. Meu patrão, aqui é trabalho, jogador. É muito tempo de serviço. E aí acabou de entrar no curso de formação com um dia de curso. Uma pessoa, beleza? No curso de formação de oficiais. E essa pessoa é aluno oficial. O aluno oficial, ele é superior hierarquicamente aos demais. Então, se o aluno oficial falar sub, vai ali pegar um cone. Eu estou lhe dando uma ordem. O sub vai ter que fazer isso? Certeza. Os alunos oficiais são superiores aos demais. Olha o que eu estou te falando. O aluno oficial está aqui em cima e ele é superior hierarquicamente a todo o resto. Professor, então o senhor está falando que o aluno soldado, cabo, aluno cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, o subtenente deve obedecer um cara que acabou de entrar no curso de formação no primeiro dia? É. Beleza? Podem vir até questões falando que um primeiro sargento ou um segundo sargento ficou indignado porque uma pessoa, a aluna oficial, acabou de entrar no curso de formação e ordenou a buscar um cone. Essa pessoa contestou e falou que não ia obedecer. Senhores, se alguém que é subordinado a outra pessoa desobedecer uma ordem, está sujeito a uma transgressão disciplinar, certo? Então, o aluno oficial, ele é superior às demais praças. E aí, o aluno cabo, ele é superior ao soldado. O aluno sargento, ele é superior ao cabo. Isso é normal no militarismo. Beleza? Fechou? Vamos lá. Artigo 19. As corporações manterão registro de todos os dados referentes ao seu pessoal ativo e inativo, dentro das mesmas respectivas escalas numéricas, segundo as instruções baixadas pelo respectivo comandante-geral da corporação. Tranquilo, né? O que acontece aqui? Vamos supor que você vai tirar serviço com pessoas que você nunca viu. A instituição tem que ter um controle de quem é mais antigo, aquela pessoa que tem precedência sobre os demais, porque eles vão ter que saber quem vai ser o comandante da patrulha, quem vai ser o motorista, quem vai ser o patrulheiro. Vai ser aquele que tiver um grau hierárquico específico dentro daquele grupo de pessoas que vai cumprir a missão. Tá? E aí nós temos aqui outra situação específica. Um novo aluno, e aí é uma questão possível de prova, um novo aluno soldado da Polícia Militar do Acre, durante o seu curso de formação, questiona sobre a base da instituição. Segundo o Estatuto dos Militares, quais são os pilares institucionais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares que garantem um funcionamento adequado destas corporações? Vem cá, qual é a base da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar? Qual é a base institucional? Quais são as bases institucionais? Vamos lá, quais são as bases institucionais? É a hierarquia e a disciplina, senhores. Tá? Hierarquia e a disciplina. Tem nenhuma dúvida aí, certo? Um oficial da reserva remunerada, ao participar de um evento militar, comenta sobre a importância de respeito à hierarquia em todas as circunstâncias. Segundo o Estatuto dos Militares do Estado do Acre, em que situações deve ser mantido o respeito à hierarquia e à disciplina? Vem cá, quando que as pessoas devem obedecer à hierarquia e disciplina? Quando os militares, especificamente, devem obedecer à hierarquia e disciplina? Apenas durante o serviço ativo?
Não. Somente entre os militares da ativa isso deve acontecer, essa obediência, hierarquia e disciplina só devem acontecer durante a atividade. Quando as pessoas se aposentarem, forem da reserva remunerada ou reformados, não vai obedecer mais à hierarquia e à disciplina? Errado. É em qualquer circunstância da vida, sejam os da ativa ou os da reserva ou até os reformados. Apenas nas dependências das corporações militares? Errado. Em todas as circunstâncias de vida, entre militares da ativa, reserva e reformados? Certo. Em todas as circunstâncias da vida. Somente em situações de emergência? Não. Nós vimos em todas as circunstâncias da vida. Em uma discussão sobre a importância da conveniência entre os militares, um sargento menciona o círculo hierárquico. De acordo com o Estatuto dos Militares do Estado do Acre, qual é a principal finalidade dos círculos hierárquicos? Vamos lá. Promover competição entre os militares? Vai ter competição entre os militares oficiais e os militares graduados? Negativo. É o espírito de camaradagem. A principal finalidade é desenvolver o espírito de camaradagem entre esses militares. Estabelecer um sistema de avaliação de desempenho? Negativo. Desenvolver o espírito de camaradagem? Sim. Definir as punições? Negativo. Organizar a escala de serviço? Nada com nada, né, pessoal? Então, é desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, né, pessoal? Tranquilo. E aí a gente vai desenvolvendo aqui a tua legislação. Ei, bicho, tu vai ser policial militar, porra. Em uma discussão sobre a organização das forças militares, um aluno oficial questiona sobre sua posição hierárquica. De acordo com o Estatuto dos Militares do Estado do Acre, como se posicionam hierarquicamente os alunos oficiais em relação aos subtenentes? Falou de dois grupos aqui. Como se posicionam os alunos oficiais em relação aos subtenentes? Quem é mais antigo na hierarquia? Os alunos oficiais são hierarquicamente inferiores? Negativo. Sai fora. Eles têm a mesma hierarquia? Não. São hierarquicamente superiores? Resposta correta. Os alunos oficiais são hierarquicamente superiores aos demais praças. Subtenente é um dos praças, então é subordinado a um aluno oficial. A hierarquia varia durante o tempo de serviço. A hierarquia é definida por regulamento interno? Negativo. Resposta letra C. O militar da reserva, ao participar de uma solenidade, é lembrado de sua condição. Segundo o Estatuto dos Militares do Estado do Acre, como militar da reserva, o reformado deve mencionar o seu posto ou graduação quando a utiliza. Apenas o posto e a graduação, sem a necessidade de mencionar a situação? Negativo. Os militares sempre devem mencionar o posto, graduação e a situação em que se encontra. Tudo bem? Meu nome é Terceiro Sargento José, da ativa. Tudo bem? Meu nome é Terceiro Sargento José, reformado. Bom dia, meu nome é Terceiro Sargento José, da reserva remunerada da Polícia Militar. Então, apenas o posto de graduação sem a necessidade de mencionar a situação? Errado. Mencionar o posto de graduação com observância da reserva? Mencionar o posto ou graduação seguido da situação como da ativa ou reformado? Essa daqui é a mais completa. Senhores, eu sei que tem duas questões aqui e muitos concurseiros vão morrer do coração. Ah, observação da reserva, meu amigo. Pode até ser, mas quando vierem questões tem que sempre observar aquela que está a mais correta, ou a menos errada, inclusive. Tem bancas que são assim. Então, o militar deve mencionar a graduação, correto, seguido da situação como da reserva ou reformado, tá? Utilizar somente as insígnias sem mencionar, sem menção verbal de posto ou graduação, ou seja, eu só vou chegar no local, o pessoal vai ver as minhas desígnias aqui, as minhas insígnias, aliás, as minhas divisas, e aí não vai precisar eu falar, não, todo mundo tem que enxergar aqui que eu sou sargento, que eu sou tenente, que eu sou soldado. Errado. Tem que mencionar, sim, a graduação, o posto e a situação em que se encontra, reserva ou reformado, por exemplo. Apresentar como posto de graduação servido tempo de serviço. Meu nome é Terceiro Sargento José, reformado, tenho 2 anos aqui que eu participo da reserva remunerada. Sai fora, porra é essa, tá maluco? Então, alternativa C, a pessoa deve mencionar o posto, mencionar a graduação e mencionar se está na reserva ou reformado, tá? E aí nós temos aqui outra questão. Em uma solenidade militar, um segundo sargento da Polícia Militar, no exercício de suas funções, recebe uma ordem direta de um aspirante oficial.
O sargento considera a ordem inadequada e decide questioná-la publicamente, argumentando que possui mais tempo de serviço na corporação. Olha o que ele achou. Ele falou, pô, peraí, tenho 25 anos trabalhando aqui na instituição e acabou de chegar um oficial. Foi até o que a gente começou. Acabou de chegar um oficial. Primeiro dia dele de curso, já está querendo sentar na janela? Negativo, vou obedecer não. Sou mais antigo, tenho mais tempo de serviço. Nessa situação hipotética, de acordo com o Estatuto dos Militares do Acre, a conduta do segundo sargento da Polícia Militar é correta isso aí? Não, está errado. É incorreta. É justificável? Não. É permitido? Não. É adequado? Não. É incorreta essa postura, pois a hierarquia militar estadual impõe a obediência às ordens emanadas de superiores independente do tempo de serviço. Beleza? Fechou. E aí, nós terminamos essa aula, tá? Nós terminamos essa aula para você aí que está acompanhando esse estatuto, deve ter pegado aí um norte sobre esse procedimento, né, sobre esses artigos, e a gente vai dar continuidade já já, beleza? Te espero lá na frente para a gente dar continuidade no teu curso. Valeu, pessoal!